2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Eu vou falar esta noite com você o poder da intimidação. O que a intimidação faz com a gente? Mas nós temos um Deus. Se você está se sentindo intimidado por alguma coisa, Deus hoje vai quebrar tudo isso na tua vida. Olha o que diz aqui, o que Paulo fala em 2 Timóteo 1,7. Porque Deus não nos tem nos dado espírito de covardia, de intimidação, mas de poder, de amor e de moderação. Essa moderação também é autocontrole. Ter autocontrole. Você já sentiu vontade de explodir? Eu não aguento. Eu vou falar o que eu quero. Autocontrole. Mas o interessante é que o apóstolo Paulo fala para Timóteo uma coisa muito importante para mim e você. Porque Deus não tem nos dado espírito. E esse espírito está como? Em letra minúscula. Pode ser que na sua não esteja, mas o certo é letra minúscula. E se é letra minúscula, não é de Deus. Se você pegar e ver a tradução desse espírito, é pneuma, é a mesma coisa que espírito de Deus, porém a interpretação desse espírito não é um Espírito Santo, mas é um demônio. Se esse espírito pneuma fosse em letra maiúscula, é Espírito Santo. Só que este espírito está em letra minúscula, então significa que, o apóstolo Paulo está dizendo, toma cuidado, que tem um espírito chamado intimidação. E a ideia dele é te parar. De todo jeito parar você. E quando somos intimidados por alguma coisa, qual é a reação que nós temos? Uma delas é recuar, é desistir. Esse espírito de intimidação, ele te joga para trás, e de ousadia me joga para frente. Vou falar de novo, só para você entender. O espírito que eu posso estar dizendo aqui, que é o da intimidação, que é um ser espiritual maligno, ele te joga para trás. Mas o de Deus é a ousadia. E a ousadia te faz o quê? Te arremessa para frente. Você pode olhar para as circunstâncias que você está vivendo. Aí vem intimidação. Começa a trazer intimidação no nosso coração. Acho que eu não vou conseguir. Começa a te dar um pavor. Começa a te dar um medo. E tem pessoas que você olha para elas e diz, esse camarada é valente. Ele não tem medo de nada. Mas muitas vezes é como Pedro. Pedro, quem olhava para ele, era um valente. Pedro era o cara. Quando veio os soldados para levar o nosso Senhor preso, o que Pedro fez? Pegou uma espada e cortou a orelha de Malco. Mas Pedro ficou intimidado por uma menina. Você é um deles. Não, não. E ele fez o quê? Recuou. Intimidado. Então era uma verdade, mas existia uma mentira. A verdade é o que se enxergava, a mentira estava dentro dele. E muitas vezes eu e você estamos passando por alguma situação, aí que nós vamos ver se a nossa ousadia é profunda
ou é superficial. Quando nós temos ousadia de Deus, não é ousadia humana. Eu não tenho medo de nada, eu não temo nada, eu não tenho medo de nada. Pode falar o que quiser, fazer o que quiser, eu não tenho medo de nada. Mas Davi não falava isso no Salmo 27, verso 1. Davi ele falava no Salmo 27, verso 1 assim: o Senhor é minha fortaleza. Fortaleza do quê? Da minha vida. A quem temerei? Ele está dizendo assim: não me intimido, não tenho medo, porque Deus é minha. Grite bem alto: eu não posso ter medo, eu não posso ser escravo da intimidação, porque o Senhor, fala, o Senhor é a fortaleza da minha vida. Então Davi está dizendo assim: eu não tenho medo, porque a força, a fonte da força e do poder que Davi tinha era Deus. E uma pessoa intimidada por circunstâncias, olha o que ela faz: ela honra mais aquilo que ela teme do que ao Senhor. Preste bem atenção. Ninguém sabe o que você está vivendo, mas eu sinto uma presença de Deus aqui muito forte dentro dessa igreja. Eu estou sentindo, e olha que não está calor hoje, eu estou sentindo, parece que um fogo está me tomando aqui. Que Deus vai aí hoje da sua vida, vai tirar este medo que está te apavorando, dizendo não vai dar certo. É o medo de uma notícia, é o medo de alguma coisa não dar certo, é o medo de ser envergonhado, isso é intimidação. Nós não temos como fechar os olhos para a verdade. Por isso que o apóstolo Paulo lhe fala em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 7. O que nós devemos fazer? Na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas. Defensiva, ele está dizendo assim: quando eu estou me defendendo, eu estou orando, estou falando em línguas estranhas. A ofensiva, eu estou atacando. O que é? Louvor, profetizar, eu estou atacando. Então eu tenho que me defender e atacar, me defender e atacar. Você estava louvando, então você estava atacando. Quer ofensiva, quer defensiva, eu tenho que usar. Eu não posso ter medo. E o medo nos faz pensar coisas que não estão acontecendo. Então nós começamos aqui a aprender que a intimidação é um espírito. Você pode estar sendo intimidado por alguma situação na sua vida, no casamento, no trabalho, seja lá qual for a circunstância. O apóstolo Paulo está dizendo assim: não, você não tem que temer a isso. Isso é um espírito que está te atormentando, isso é um espírito que está fazendo você recuar, ir para trás. Mas não é isso que Deus tem para mim e para você. Deus não quer que você recue por isso, Deus quer que você avance por isso. Olha, levanta sua mão para o alto, quero profetizar sobre a tua vida. Deus vai levar você a voar, a viver um novo nível da sua vida. Fala assim: eu creio, Senhor, que nada vai me parar, porque é o Senhor que me sustenta. Olha, posso ouvir um amém na igreja? Quando nós estamos intimidados, vamos pegar um outro exemplo aqui de intimidação. Quem que estava enfrentando, quem estava zombando do exército de Israel? Quem? Golias. Golias estava dizendo: tem alguém aí que possa me enfrentar? Então o exército de Israel estavam recuados, eles não enfrentavam, eles tinham medo, estavam intimidados pelo tamanho dele. Porque um homem de 3 metros de altura, dizendo: tem alguém que possa vir aqui embaixo lutar comigo? Então é isso que o inimigo faz. Intimida você, fazendo você pensar: você não consegue, você não é capaz, não vai dar, você vai perder, você vai ser envergonhado. Mas com Deus não é assim.
Então é uma intimidação que o exército de Israel estava recebendo. E Eliabe, o irmão de Davi, é o que coordenava o exército, também estava intimidado. Davi, quando ele chega, ele vê o gigante. Davi lhe mostra alguém que tem ousadia. Enquanto alguns estão dizendo, olha, ele é um gigante, olha, ele está ameaçando. E Davi fala assim, peraí, quem que ele pensa que ele é? Olha quem que ele vai falar que ele vai enfrentar. Ele não vai falar que vai enfrentar ele. Ele está dizendo assim, quem é ele? Vai enfrentar o exército de quem? Deus vivo. Davi estava dizendo assim, olha, será que esses caras esqueceram de quem eles pertencem? Será que eles esqueceram quem é o general deles? É o Deus vivo. Fala assim comigo, Deus vivo. Veja a visão de um e veja a visão de outro. E quando Davi chega, ele fala, quem é esse gigante, esse incircunciso, para poder enfrentar o exército de Deus? E Eliabe, quando ele vê o Davi chegando, ele faz o que com o Davi? Ele tenta intimidar Davi. Como? Com raiva. Uma pessoa intimidada, ela tem raiva. Muitas vezes ela tenta jogar a culpa em alguém, ódio. Uma pessoa que está sendo intimidada por esse espírito, como estava um irmão de Davi, Eliabe, ele acaba querendo descontar em Davi. Ele ataca o seu irmão como se ele estava atrapalhando para enfrentar o exército de Israel. Ele fala assim, peraí, o que você está fazendo aqui? Aonde você deixou aquelas suas poucas ovelhas? Uma pessoa intimidada, ela procura uma maneira para tentar achar alguma coisa, alguma maneira para tentar sair, um escape para aquela pressão que ela está sofrendo da intimidação. Então ela vai atacar o outro, ela vai atacar alguém. E isso que eu estou falando para você, que está levando você a tentar liberar essa pressão que está sofrendo, atacando alguém, isso é um espírito que está induzindo você a fazer isso. É um espírito não de Deus, mas o espírito maligno que está te causando medo. Nós cantamos aquela música do Fernandinho, que eu não sou mais escravo do medo. Mas muitas vezes temos esse comportamento. Quando aquilo que nós esperávamos que ia acontecer não acontece, começamos a fazer como o irmão de Davi. Em vez de ele atacar o exército, ele vai atacar quem? Seu irmão. Então quando a pessoa está intimidada por alguma coisa, em vez de ela atacar o que está intimidando, ela vai atacar quem não tem nada a ver. Então ele vai fazer o quê? Para liberar a pressão, ele vai liberar sobre outro. É assim que acontece com muita gente. É claro que quem precisava ouvir não veio, mas você vai falar para esta pessoa que você está lembrando agora, que esse espírito de intimidação vai cair por terra da vida dela hoje, em nome de Jesus. A intimidação nos faz só andar acuados, com medo. Muitas vezes as pessoas podem olhar para você, te ver como uma pessoa valente, ousada, mas muitas vezes estamos como Eliabe. E Eliabe tinha algo dentro dele, que era um orgulho. Ele não aceitava. E Eliabe tinha inveja do seu irmão Davi, porque Davi foi ungido rei na frente dos irmãos. E Deus já conhecia Eliabe, já sabia quem era Eliabe. Por isso que Deus, em 1 Samuel 16, versículos 7 e diante, Deus vai dizer lá para Samuel: Samuel, para de falar que eis aí o ungido do Senhor, porque esse aí não é ungido não. Esse não é meu, porque esse eu já rejeitei. Eu não sou como o homem que vê o externo, eu, Senhor, vejo o coração.
Então Deus já sabia quem era Eliabe lá na frente. Eliabe, ele vivia debaixo de uma pressão chamado espírito da intimidação. E Deus sabia que Eliabe, diante de uma guerra, ele não era aquilo que ele parecia. Não era. Ele poderia ter o perfil de rei, altura de rei, postura de rei, mas dentro dele não tinha nada. Era uma pessoa que vivia intimidado. E para ele não quebrar isso na vida dele, ele descontava em outros, como ele descontou em Davi. E uma pessoa que ela está intimidada, ela tenta culpar alguém pelo que ela está vivendo. Fala assim comigo: Senhor Jesus, eu não quero que nada venha contaminar meu coração. Quando eu estiver sob pressão, sobre intimidação, a tua palavra nos fala que o Senhor sempre tem um escape, e o escape é o Senhor. Toda a pressão que eu estou sofrendo, hoje eu vou ter escape. Fala bem alto: eu vou ter escape. Fala assim: esse espírito de intimidação não vai fazer eu recuar. O que está sobre mim, levanta a sua mão agora e fala: o que está sobre a minha vida é ousadia. Eu vou avançar a partir de hoje. Aleluia. Você veja, Davi lhe mostra uma coisa, porque ele tinha ousadia, mas a ousadia de Davi vinha de Deus. Pode ser que alguém olhe para você e fala assim: nossa, eu não sei como é que você aguenta tudo isso que você está vivendo e com essa alegria. Por quê? Porque a tua fonte é Deus. Mas quando nós ficamos procurando escapes, repare para você ver, muitos estão buscando escapes para poder, explode com alguém de casa, explode com as pessoas, e acha que está certo. Isso é um espírito maligno que fica atormentando pessoas. Ele acha que ser valente é brigar com todo mundo. Ele acha que ser valente é falar a verdade, é gritar, é xingar. Não, isso não é ser valente. Porque a primeira ameaça, como foi com o irmão de Davi, o exército de Israel. Pensa numa coisa, gente: um exército de Israel, tropa de elite, um gigante lá no vale gritando: desce aí. E o exército estava assim, ó, enfileirado, e todos marchando, tudo gritando, batendo, acho que no escudo. Ninguém vence o diabo no grito. Ninguém vence o cão gritando um com o outro. É o espírito de ousadia. Senhor, nenhuma prova vai me intimidar, nenhuma enfermidade vai me intimidar, nenhuma situação vai me intimidar. Senhor, se isso está querendo fazer eu voltar para trás, está repreendido em nome de Jesus. Senhor, eu tenho dentro de mim o espírito de ousadia. A intimidação vai te fazer pensar: acabou, é muito para você, você não vai conseguir. Aí você se intimida, você não ora mais, você não jejua mais, você começa a deixar de vir para o culto, você fica uma pessoa, começa a ficar uma pessoa amarga, você acaba se entregando a situações, vivendo crises, tendo pesadelos, pensamentos que não deveria estar pensando, a sua cabeça fica dando volta, porque o espírito da intimidação é um espírito, gente, não é, eu não estou aqui querendo causar medo em ninguém, mas fazer abrir teus olhos, de todos nós que estamos aqui, porque muitos citam este versículo, mas não presta atenção no que o apóstolo Paulo está falando. Muitos falaram: Deus me deu o espírito de ousadia. Tá certo, a primeira prova ele começa: não vou mais para a igreja, não vou fazer.
cheio de intimidação, querendo fazer você parar, você desistir de tudo, largar do casamento, largar da família, largar do emprego. A primeira coisa que acontece no trabalho, pronto, você já quer pedir demissão, você não aguenta, você está falando, não aguento mais esse emprego, não aguento. A primeira coisa que acontece na casa que está morando hoje, eu quero mudar daqui porque essa casa, fica não sei o quê, eu vou embora de Jacareí porque eu quero ir embora desse país. Espera um pouquinho, irmão, Deus é Deus, e se Ele quiser fazer algo na tua vida, Ele vai fazer em Jacareí, vai fazer em São José, porque Ele é Deus, aonde Ele quiser, Ele vai te abençoar. Mas nós não podemos deixar que esse espírito de intimidação, que fica causando medo, é o medo que faz as pessoas pararem. Você está com medo, tem pessoas que têm medo de orar. Eu já vi pessoas dizer assim, eu não repreendo o demônio porque porque eu não quero mexer com essas coisas, irmão. Você orando ou não, eles estão aí. Por que muitas pessoas andam coadas hoje, medrosas? É o espírito de intimidação. Mas você está neste culto, você não vai sair do mesmo jeito que você entrou. Não vai. Por que não, apóstolo? Porque Deus vai derramar da sua porção aqui nesta noite, e você vai sair daqui hoje voando desse lugar, querido. Fala assim, obrigado, Senhor, pela tua palavra. O Senhor é a fonte de poder na minha vida. Posso continuar? Posso encerrar esta mensagem? Você quer ver uma outra situação de espírito de intimidação? Vamos ver se o pastor Bispo Marcos me ajuda. Porque todo pregador ele fica assim. Se eu estivesse lá eu falaria isso. Então. O que é? Os espias. Aí, ó. Não está no meu esboço. Mas os espias, eles ficaram intimidados com os caras de pescoço comprido, nem era gigante. Mas o espírito de intimidação te coloca um par de lentes de Satanás, faz você enxergar o que você não é verdade. Eu estou vendo 3 gigantes daquele lugar, meu Deus. E eles saíram como príncipe e voltaram como um gafanhoto. Por quê? Porque Deus escolheu 12 príncipes. E eles ficaram intimidados por causa de 3 homens de pescoço comprido, nem era gigante. A terra é boa, olha, tem uns cachos de uva gigante, mas tem gigante lá dentro. Nos sentimos perante aqueles homens, está em Números 13. Nos sentimos perante aqueles homens como um gafanhoto. Olha o espírito de intimidação, quer te diminuir, te colocar para baixo, achar que você não consegue, que você não é nada, que você é isso, que você é o pequenininho. Eu pequeno eu sou mesmo. Mas o espírito da intimidação te faz enxergar coisas que não é em você. Deus te vê como príncipe e princesa. Mas a intimidação fala assim, você é um gafanhoto, você não vai conseguir. Olha só que o espírito de intimidação nos faz falar de coisas de nós que Deus não fala. Grite bem alto. As mulheres vão falar, eu sou princesa do Senhor. E os homens vão dizer, eu sou príncipe. 1, 2, 3. Só que Deus levantou 2 príncipes, Josué e Caleb, e disse, vamos lá e possuir essa terra. Deus vai devorar esses homens como pão. Olha o espírito de ousadia. Não é valentia, é ousadia. É não ter medo no que está vendo. É não recuar diante da dificuldade. É avançar. É crer no poder sobrenatural de Deus. Quer ofensiva, quer defensiva. Usa as duas. Uma hora eu estou me defendendo, uma hora eu estou atacando, uma hora eu estou me eu cito Deus aqui nesta palavra. Fala assim comigo. Nenhum espírito de intimidação vai atrapalhar o que Deus tem na minha vida. Elias, pensa num homem ousado. Foi chamado de perturbador de Israel, uma única pessoa. Pela palavra dele, ficou 3 anos sem chuva, seca. Pensa num profeta que orou o Senhor, mandou molhar o altar, o sacrifício com muita água, e clamou a Deus,
e Deus mandou fogo no altar. Meu Deus. O cara enfrentou 450 profetas de Baal, sem medo. Só que Elias estava na adrenalina total. Sabe quando estava ali? Uau, Deus é bom. E estava com tudo. Só que veio uma mulher chamada Jezabel. Foi o suficiente para ele fugir da situação. Por causa dessa intimidação, esse espírito de intimidação que estava em Jezabel, fez Elias começar a definhar aquilo que Deus começou na vida dele. Porque o ministério que Deus tinha na vida de Elias, Deus vai terminar em Jeú e Eliseu. Deus falou assim: Elias, tem 7.000 que não se prostrou diante de mim ainda, Elias. Você não está sozinho em coisa nenhuma. Porque Elias, ele começa a dizer algumas coisas para Deus, e uma delas ele fala: olha, eu me sinto sozinho. Ele não estava só. Só que Elias, ele esqueceu tudo aquilo que Deus havia feito. Aí o espírito de intimidação de Jezabel falou assim: eu vou acabar com você, vou matar você. Isso foi o suficiente para ele sumir. Largou o seu moço. Quem está debaixo do espírito de intimidação, ele começa a perder contatos, ou seja, o social, amizades. Ele começa a se afastar. Ele começa: eu não quero falar com ninguém. Eu não quero mais conversa. Porque eu estou passando por isso. Porque a prova está isso. Porque não sei o quê. Se afasta das pessoas, se afasta dos irmãos, se afasta da igreja, se afasta do convívio social, amizades. E quando começa a acontecer isso na sua vida, você está debaixo de uma intimidação espiritual. E Elias estava debaixo desse espírito de intimidação. Ele largou o seu moço. E uma coisa eu venho falar para você: andar sozinho ninguém anda. Ninguém anda sozinho. Não é bom fazer isso. É bom se afastar daquelas pessoas que me tiram da presença de Deus. Mas aquelas pessoas que me levam a Deus, querer ficar trancado dentro de casa, não quero mais conversa com ninguém, a melhor fase da sua vida você está perdendo, você está deixando passar. Você era para poder estar vivendo um tempo a sua vida. Como que eu vou viver assim? Porque isso, eu prefiro sumir. Então foi o que Elias fez. Por um caso, ele esqueceu o que Deus havia feito. Ele esqueceu. Deus mandou fogo. Elias sai pelo deserto, anda por 40 dias e 40 noites, com medo de Jezabel. Não era Jezabel, era o espírito da intimidação. Às vezes você está num deserto emocional, a sua mente está num deserto, porque é um espírito chamado intimidação que está levando você para o caminho onde Deus não mandou. Deus está quer levar você para outro lugar. Deus tem uma obra linda na sua vida, mas por causa da intimidação, você pode definhar coisas maravilhosas que Deus começou em você. Deus é fiel. Eu costumo repetir aqui sempre: a boa obra que Ele começou, Ele, o Senhor, vai terminar na sua vida. Mas enquanto você ficar fugindo, se afastando de todos, por esse espírito de intimidação: eu não vou me aproximar daquele lá, porque eu tenho medo de perder isso. Olha aí, o espírito de intimidação, fazendo você viver o que Deus não tinha para você, e que não tinha para Elias. Elias, ele deixou essa intimidação. Que ele deixasse de lado a obra que Deus começou na vida dele. O momento, Bispo Marcos, eu vou dizer, o ápice do ministério de Elias, foi aonde veio o espírito de intimidação, tirou ele. Foi onde explodiu ali tudo, que todos viram que Deus era na vida de Elias, que é onde Deus mandou fogo no altar. Ali era o boom do ministério de Elias.
O inimigo não deixou quieto. Eu vou parar ele. Eu vou parar ela. Eu vou usar essa situação para parar essa pessoa. Como? Te intimidando. Faz você perder a visão daquilo que Deus te deu, ou daquilo que Deus começou na tua vida. O que mudou na vida de Elias? Ele pedia a morte. Ele pede para Deus matar ele, porque ele estava intimidado. Pessoas que estão intimidadas, ela quer morrer. Ela acha que a vida não vale mais a pena. Deixa eu falar uma coisa para você. Quem é o autor da vida e consumador da nossa fé é Jesus, irmão. Seja o que te aconteceu, o que te houve, o que houve na sua vida, você vai deixar esse mal parar você. Sacode este irmão que está do teu lado e fala assim: irmão, Deus está falando conosco aqui. Não vamos interromper o que Deus começou. Veja como que ele está tão intimidado. Ele começa a dizer no capítulo 2 Reis 19:5, ele vai começar a fugir, a se isolar. Ele se assenta debaixo de uma árvore, lamenta a sua situação que está passando, e ele vai falar para Deus: olha, eu não sou melhor do que os meus pais, eu não sou melhor do que eles. Ele está dizendo assim: eu não tenho diferença. O que aconteceu com os meus pais vai acontecer comigo também. Então, o mesmo problema que os pais passaram, eu vou passar? Ele está dizendo isso. Olha, meus pais passaram por algo semelhante, então eu vou passar também, porque ele estava intimidado. Deixa para lá este mal, irmão. O inimigo está querendo enfiar na tua cabeça, porque tal pessoa da tua família passou, você vai passar. Está repreendido isso em nome de Jesus. A obra que Deus tem na tua vida é única. É única. Deixa eu falar de novo. A obra que Deus tem na tua vida é única, é só para você. Não é porque alguém da tua casa viveu uma situação parecida, significa que vai se repetir em você. Mas aqui Elias está dizendo: agora chegou a minha vez. Aconteceu com a minha família, vai acontecer comigo. Você já ouviu alguém falar isso? Aconteceu igual com meu pai, aconteceu igual com a minha mãe, aconteceu igual com tal pessoa da minha família, agora chegou a minha vez, irmão. Não, para com isso, querido, não chegou a tua vez não. O que chegou a tua vez é Deus falando com você. Tem algo intimidando o povo de Deus. Se nós formos estudar a vida de Débora em Juízes capítulo 4, nós vamos ver que o povo, eles viviam no monte, eles nunca viveram no vale. Só que o inimigo, ele sempre vinha com um cavalo de ferro fazendo barulho. E quando ele vinha tentando rodear o monte onde eles ficavam, o povo ficava apavorado e intimidado. Por causa do quê? Do barulho. O diabo, ele gosta de fazer barulho. 20 anos eles ficaram escravos desse demônio. Eles viviam só no monte. E sempre ele tentava o quê? Intimidá-los com: e eu me levantei. Quem está aqui comigo nessa palavra, por favor? Diga comigo assim: até que eu me levantei. Você está entendendo? Para vencer esse espírito de intimidação é tomar posição. Até que eu me levantei, chega. Até que eu me posicionei. Elias vai se esconder aonde? Uma caverna. E muitos já sabem o que aconteceu: vento, terremoto, fogo. Ele está tendo visões com a qual não era Deus. Vento, sai tudo do lugar. Terremoto, estrutura, fogo, queimar tudo aquilo que sobrou, sobrar só cinza. Aí depois que passou todos esses efeitos no natural, tudo que ele estava tendo, porque Elias estava meio depressivo. Aí Deus vem dentro da caverna e fala no ouvido de Elias: o que você está fazendo aqui dentro? Deus não estava no fogo, Deus não estava no vento, Deus não estava no terremoto,
Deus chega para Elias com um sussurro suave e fala no ouvido dele: sai dessa caverna, homem. Sai desse esconderijo, homem. Você está intimidado por um espírito de intimidação. Olha eu aqui falando com você. Sai disso, irmão. Sai disso, irmã. Deus está dizendo para você: sai da caverna hoje, porque aquilo que eu comecei eu vou terminar. Porque Deus não tem nos dado espírito de intimidação, mas de poder, de amor e de autocontrole. Oh, Rabadai Kanabassuri ande Kamanevia. Levante a sua mão e fala assim: Senhor, eu vou liberar a sua palavra sobre a minha vida. O que o Senhor me deu não foi um espírito de intimidação. E grite bem alto: poder. Fala mais uma vez: poder. Aleluia.